O desejo de manipulação é algo que nasceu junto com a raça humana. Desde a época das cavernas, haviam indivíduos que, de alguma maneira, tentavam manipular outros indivíduos. E esse tipo de desejo acompanha o desenvolvimento da humanidade desde então. E quanto mais a humanidade se desenvolvia, mais sofisticados se tornavam os meios de manipulação. E desde os primórdios, o desejo de manipulação sempre foi exercido por indivíduos ou grupos que, de alguma maneira, se sentiam superiores aos demais. E com o passar do tempo, as técnicas de manipulação se tornaram cada vez mais sofisticadas. E na época da Grécia Antiga, um dos mecanismos mais sofisticados e eficazes de manipulação em massa foi desenvolvido. E esse mecanismo é utilizado até hoje. E ele basicamente se apoia em 3 princípios básicos, que são utilizados por aqueles que querem manipular as massas. O primeiro deles é: mantenha as pessoas na mais profunda ignorância possível. E para isso era necessário dominar a cultura. E a maneira mais eficaz de se fazer isso naquela época era simplesmente mantendo a população analfabeta. E isso simplesmente impediria que esta pessoa pudesse desenvolver qualquer tipo de conhecimento, mesmo que este conhecimento fosse colocado à frente dela, pois ela simplesmente não sabia ler. Uma segunda parte desse sistema era manter as pessoas alimentadas. Então, aqueles que queriam manipular as massas trabalhavam para que as pessoas tivessem pelo menos o mínimo de alimentação, o suficiente para mantê-las vivas, mas que fosse pouco o bastante para que elas não se sentissem estimuladas ou fortalecidas. Pois a ideia principal era simplesmente mantê-las vivas. E a terceira parte desse sistema era desenvolver algum tipo de distração para essas pessoas, para que justamente, mesmo vivendo sobre a mais profunda penúria e tendo suas vidas cerceadas de qualquer tipo de liberdade, elas não tivessem tempo livre para pensar sobre isso. As pessoas não deveriam questionar. E para isso, basta dar a esta massa de pessoas que você quer controlar algo para que ela se distraia. E foi nesta época que surgiu a expressão que é conhecida até hoje. Se você quiser manipular um grupo ou toda uma sociedade, basta dar a ela pão e circo. Pão para que ela continue viva e circo para que ela simplesmente distraia a sua mente e não tenha tempo ou condições de questionar. E passados milhares de anos, isso vem sendo utilizado de geração em geração, de sociedade em sociedade, de cultura em cultura, para que uma pequena casta de pessoas, um pequeno grupo de afortunados, exerça a manipulação sobre a maioria das pessoas.
Mas como este tipo de manipulação é realizada nos dias atuais? Levando-se em consideração que grande parte das pessoas sabe ler, grande parte das pessoas é alfabetizada e também grande parte das pessoas conseguem prover seu próprio sustento e também grande parte das pessoas pode escolher aquilo que ela utiliza para se divertir. E o mecanismo utilizado nos dias atuais é o seguinte: já que não é possível se impedir que as pessoas tenham acesso à informação, então eles desenvolveram uma técnica de controle sobre a informação que você tem acesso. Durante as últimas décadas, grandes empresas de mídia se especializaram em escolher, editar e controlar a informação que é disponível para as pessoas, fazendo com que populações inteiras tivessem a ilusão de que estavam tendo acesso à informação verdadeira. E por este motivo, o controle da informação se transformou na arma mais poderosa de manipulação de massas jamais vista na humanidade. Os grupos que conseguem controlar a informação que chega até as pessoas são capazes de promover guerras, de derrubar governos e de instaurar o completo pânico nas populações mundiais. Mas por que, durante estes milhares de anos, existe este desejo insaciável destes pequenos grupos em controlar a população? E a resposta é simples. O controle significa poder, e nos dias atuais, este poder dá àqueles que o detêm o acesso irrestrito a quantidades incalculáveis de dinheiro.